Olá, amigos, famílias, seguidores, podcast do Bioma 7. Aqui pode tudo, desde que seja você, sempre. O assunto hoje é medicina veterinária, mas antes disso, a gente precisa pensar, o meu veterinário está dando conta? O pet shop que eu estou indo está dando conta? Sim, porque nem todos eles possuem um RT veterinário. A gente vai entender um pouco mais dessa música que hoje premia os grandes centros. Afinal, tem gatinho, tem cachorrinho e tem outros animais aí espalhados por todos os apartamentos até o dia e, claro, casas. Hoje o Bioma 7 recebe a doutora Andréia Oliveira. Seja bem-vinda para falar de dermatologia e alergias e um pouquinho também, uma pitadinha, por que não, do seu modelo de negócio. Seja bem-vinda, doutora Andréia. Obrigada, Elton. Obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de poder falar um pouquinho sobre a minha profissão. Maravilha. Doutora Andréia, a tua história, basicamente, para a gente já entrar nesse mundo aí abraçada, por favor. Eu me formei em Palotina, interior do Paraná. Ok. Há mais de 20 anos. E eu trabalhei por, creio que uns 15, 16 anos na clínica geral de pequenos animais, até que eu fui realmente atrás do que eu já gostava muito, que é a área da dermatologia. E até porque antes não existia, né, Elton? Especialização, pós-graduações nessa área, não existia. A gente era muito autodidata, né? E aí, quando realmente começou a surgir a oportunidade de poder estudar mais profundamente a área, eu fui atrás. E já tem aí mais ou menos uns 8 para 9 anos que eu estou na área, na especialidade de dermatologia e alergia. Claro que a gente não deixa de fazer clínica geral, porque eu preciso da clínica geral para conduzir bem um quadro, né, um tratamento de dermatologia. Mas o meu foco é esse, a minha fonte de estudo, a minha dedicação, a minha disposição é para essa área. Legal. Doutora, eu vou procurar dividir o podcast basicamente em 2 etapas aí. Eu vou enxugar a primeira parte de maneira bem sucinta para as pessoas e principalmente para os formandos que estão vindo aí da área de medicina veterinária entenderem como é que funciona o teu modelo de negócio hoje. Ou seja, o que é ser proprietária e gestora de uma clínica veterinária, por favor? Olha, Elton, para falar bem a verdade para você, eu sou uma excelente veterinária, eu me considero uma excelente veterinária, estudei muito para isso, mas eu sou uma péssima administradora. Certo. Você delega, então? Eu delego. Na verdade, eu já tive negócios maiores, eu já cheguei a ter 40 funcionários, eu já cheguei a ter 4 pet shops em shoppings de Curitiba com consultórios veterinários. Eu já tive clínica veterinária com banho e tosa, eu já tive hotelzinho de cães. Porém, eu descobri que eu não era uma boa administradora. Eu deveria ter delegado mais. Certo. Hoje, trabalhando para o meu próprio negócio, para a minha especialidade, eu me considero muito mais feliz e financeiramente rentável do que quando eu tinha 40 funcionários. Certo. Porque eu não sabia administrar muito bem. Eu acho que a faculdade de veterinária, ela deixa a desejar demais, assim como a de medicina, de odonto. E outras muitas. Sim. Deixam muito a desejar na parte administrativa. A gente não tem uma matéria de administração. Sim. Né? Então, se tem aí um conselho que eu possa dar para qualquer veterinário que está se formando, procure conhecimento na parte administrativa. Até mesmo antes de se formar, né? Ou consiga delegar, ou saiba delegar, ou possa delegar, né? Eu vim do tempo que a medicina veterinária, a gente era de tudo um pouco. Sim. Né? Eu comecei sendo motorista, enfermeira, anestesista, veterinária, caixa, tosadora. E aí, devagarinho, a gente vai construindo equipe, a gente vai aumentando, a gente vai melhorando. Né? Porque eu também não vim de família rica, então tudo que eu construí até hoje foi do meu próprio trabalho. Maravilha. Então, se eu posso dar uma dica, antes de qualquer coisa, aprenda um pouco sobre administração. Isso vai mudar a tua vida financeira, com certeza. Bacana. Amigos veterinários, futuras veterinárias, ou quem quer investir numa clínica, aí sim, porque temos investidores hoje que nem necessariamente são médicos veterinários, mas gostam e enxergam principalmente o business da coisa. Então está a dica aí, conheça previamente um pouco do que é ser gestor ou ter um negócio desse. Não é verdade? Até porque tem muito pet shop na cidade, certo? Que precisa estar executando os serviços de veterinários e não tem aquele RT para estar ali dando cobertura, inclusive da parte legal, coisas aí que só vocês têm competência para isso. Doutora, me conte uma coisa agora, entrando
no teu assunto, naquilo que é a tua paixão, certo? Certo. Um pouquinho de trás para frente. O verão agora vai machucar muito o cachorrinho no sol, na areia da praia, enfim, o gatinho fica mais suscetível. Eu quero que você comece a falar de dermatologia e o que mudou de 5 ou 10 ou 20 anos para cá, do teu tempo, do tempo dos teus professores, e o que o mercado está oferecendo agora para o bem-estar, sim, dos nossos cachorrinhos e gatinhos que estão por aí. Por favor. Bom, mudou 100%, 200%. 200%. 200%. É Medicina veterinária hoje Tá. não se compara com a medicina veterinária de quando eu me formei. Certo. A evolução que a gente teve é extremamente gigante. O que eu percebo na evolução é tecnologia. Né? Hoje em dia a gente tem à disposição equipamentos aí maravilhosos que não existiam. Não existiam. Profissionais especializados. Aham. Né? Quando eu me formei, que nem eu falei, eu era de tudo um pouco, inclusive oftalmologista, gastroenterologista, cirurgiã. Aham. Hoje não. Hoje eu tenho um colega especializado em oftalmo, outro colega especializado em gastro, outro em imagem, outro em cardio. E aí a gente vai juntando as equipes. Ortopedia. Ortopedia. Aham. Todas as especialidades que a gente vê, endócrino, enfim. Todas as especialidades que a gente vê na medicina humana, a gente já tem na medicina veterinária. Certo. Né? Eu vi notícias aí de transplante de coração, eu vi notícia, coisa que a gente não imaginava que existiria quando eu me formei. Legal. Né? Então, essa mudança é muito radical. Uhum. Né? E se eu posso deixar uma dica para os novinhos, é se especialize. Nossa. Né? Bacana. Eu demorei para me especializar. Isso, de certa forma, trouxe uma carga, né, de conhecimento muito grande, porque eu fiquei muitos anos fazendo o geral. Então, hoje, quando eu me debato com um caso clínico mais difícil na dermatologia, eu consigo resolver, porque eu tenho uma carga boa de clínica geral. Mas a minha dica é, se especialize, faça muito estágio, não fique só no caderninho, no livrinho, né? Porque não vai te trazer todo o conhecimento que você precisa. E agora, falando do verão, Elton, eu quase não consegui vir gravar com você, porque o calor, ele predispõe, sim, muito mais problema de pele. Certo. O calor, a umidade. Né? E se a gente falar um pouquinho de alergia, o calor e a umidade predispõem muito mais quadro de alergia. Por quê? Porque aumenta a produção, a proliferação de ácaros, de bolor, de pólen. Então, o meu paciente alérgico acaba tendo mais crises durante o verão por conta disso, além da umidade, do calor, enfim. Então, a probabilidade de crise aumenta no verão, com certeza, sem sombra de dúvida. A época do ano que eu mais trabalho é a época do verão. Entendi. O que está diferenciando hoje o animalzinho bem tratado do que, de repente, o mercado está oferecendo em termos de qualidade, por exemplo, de ração, de medicação, de cosméticos? Qual que é a diferença aí que você nota, literalmente, que a gente pode estar dando de recado aí para quem tem seu animalzinho? Então, você sabe que eu acho que o bem tratado no animalzinho, às vezes não é o que está na cabeça do tutor. Olha só. Né? Tem muita gente que se declara autodidata nos cuidados do pet e acaba errando. Querendo acertar por amor, acaba errando. Então, assim, às vezes a gente pega... Eu mesma, como trabalho num nicho, numa especialidade... Às vezes, para o paciente chegar para mim, ele já passou por muita gente. E, às vezes, ele passou por muito colega que não soube delegar o caso, né, para um especialista. Tá. Ficou insistindo em tratamentos que poderiam ter sido muito mais simples. Às vezes, o paciente chega muito mexido, tomou muita medicação, já tem alterações fisiológicas ali por conta do uso de muita medicação forte. Às vezes, o tutor vai tentando fazer em casa, né? Hoje em dia, você abre o Google, tem tudo. Né? O Dr. Google ali ensina tudo. Quase tudo, né? Quase tudo. Ele só não ensina que aquilo pode ser correto. Que aquilo pode ser prejudicial. Prejudicial, né? No caso, sim. E tem muito tipo de profissional no mundo também, né? Tem aquele profissional que promete curar com chazinho, tem aquele profissional que promete curar com milagre. Então, assim, a gente tem que, claro, investigar antes de ir para um profissional. Eu faço isso. Eu estou procurando um profissional para fazer uma cirurgia na minha filha. Eu estou
investigando todos os possíveis, as probabilidades possíveis. Mas eu não vou deixar de levar ela no especialista e vou tentar num que não tem especialidade, porque está prometendo um milagre. Perfeito. Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado. Eu acho que hoje em dia o que mudou um pouquinho para o tempo que eu me formei é a humanização dos animais. A humanização dos animais, ela trouxe alguns erros genéticos mesmo. Tá. Eu considero, por exemplo, o uso... Falando de alergia, né, de dermatologia, o uso indiscriminado de um determinado produto alimentar, por exemplo. Tá. Quando eu me formei, as indústrias diziam, olha, a gente não pode mudar bruscamente uma alimentação, uma ração, isso faz mal. E com isso, os nossos animais vieram numa alimentação muito exclusiva e única. E isso pode ter trazido para eles a falta de habilidade de digerir certos outros alimentos. E aí, realmente, quando ingere, vai fazer mal. Então, quando você escuta o teu avô falando, filho, mas no meu tempo, os cães viviam 20 anos e comiam comida e viviam... Comiam carne com polenta. Comiam comida e viviam soltos e tinham contato com tudo. E hoje em dia eu tenho pacientes alérgicos à grama. Olha só. Então, eu tenho uma cachorra alérgica à grama. Então, isso, na minha opinião, foi um funil que o próprio ser humano criou, sabe? Entendi. Essa humanização, ela trouxe... ela funilou mesmo a genética dos pacientes. E a consanguinidade, os cruzamentos, eu acho que os criadores que cruzam raças puras acabam cruzando muitos parentes, isso trouxe muita doença. Então, assim, para mim, eu tento fazer para os meus pacientes com que ele tenha a vida mais canina ou felina possível. Ok. Eu acho que o cão tem que ser cão e o gato tem que ser gato. Ele não tem que ser filho humano. As pessoas têm que entender isso. Isso tira um pouco, sabe, da vida deles. Viver como um humaninho, viver como uma criancinha. Então, eu tento ensinar para os meus clientes isso. Tente fazer o teu cachorro ser um cachorro. Deixa ele correr no parque, deixa ele se sujar na grama, deixa ele ir para o barro, deixa ele experimentar alimentos diferentes. Quando a gente pega um filhote para cuidar é mais fácil, mas se você já pega um paciente adulto que já veio nesses erros, aí demora um pouquinho mais para a gente consertar, né? Mas tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Eu vejo nas técnicas de, enfim, as raças puras, né? Por que eu abro aspas? Porque você pode aí me dar um sermão, se eu estiver completamente errado, ou pelo menos torto, que, de repente, a raça pura não é uma raça forte, né? Consanguíneo, fez o inbreeding, irmãos cruzando com irmãos, e o cachorrinho fica dentro daquele padrão estético sob os nossos olhares de criadores, os nossos olhares do que a gente vê em vitrine, no Animal Planet, e a gente vai trazendo para um momento aí que o cãozinho vai ficando fraco. Né? É exatamente isso. Não que um cão vira-lata, entre aspas, sem raça definida, não tenha doenças de cães puros. Certo. Né? Eu tenho 2 exemplos para te dar. Hoje, eu atendi uma cachorrinha SRD, sem raça definida, que foi adotada no litoral. Aos 2 anos de idade, ela teve catarata. Né? E o colega que atendeu ela referiu à tutora, que me contou hoje na consulta, que isso pode ter sido um quadro de consanguinidade entre cães vira-latas que viviam na praia num local pequeno. Na certa comunidade Numa comunidade. Tá. Então, teve muito endocruzamento entre Entendi. parentes. E isso trouxe doenças. Trouxe fragilidades. Isso trouxe fragilidade. Um outro exemplo, eu nunca esqueço, há anos atrás, uma criadora de Shih Tzu, desculpe, de Lhasa Apso, né, aquela raça peludinha e tal, que falou assim para mim, o dia que eu fui visitar o canil para começar a atendê-la. Ela falou, Andréia, toda a minha criação veio desses 2 maravilhosos aqui. Então, ela achava aqueles 2 cães tão perfeitos que ela queria manter a genética daqueles 2 cães. Então, ela ia cruzando irmão com irmão, pai com um filho, tio com um sobrinho, eu com sobrinha. E assim, ela criou uma grande consanguinidade. E ela dizia assim para mim, Andréia, eu criei Lhasa Apsos pequenos, de colo.
Lhasa Apsos, se você for ler sobre a raça, ele tem, em média, 7 quilos, 8 quilos, chega a 10, 9, se não me engano. Não é tão de colo daí, né? Não, de colo era o Shih Tzu. Sim. E aí ela criou Lhasa Apsos pequenos, né? Para viver em apartamento, para sair de colo, para ficar mais fácil de carregar, enfim. Então, na cabeça dela, isso que eu falei, ela estava tentando acertar. Aham. Mas ela não sabia que ela estava trazendo consequências gravíssimas para a saúde dos animais dela. Você acha que tá para nascer um compliance para quem vai ter um cachorro? Ou pelo menos, eu sei que não tem como fazer filtro de onde você vai estar adotando o seu animal. Uhum. Mas, por exemplo, de quem está doando animais, de quem está vendendo animais. Você acha que a gente está caminhando para um compliance aí? Eu espero que sim. Na verdade, assim, essa consultoria, Sim. os veterinários já fazem, né? Se você chegar hoje para um veterinário, eu tenho muita gente que me pergunta, se você chegar hoje para um veterinário e falar, eu estou querendo adotar ou ter ou adquirir um cachorro para nossa família, o que você me recomenda? A gente vai te perguntar qual é o espaço da sua casa, qual a sua disponibilidade de tempo, se você tem tempo para pentear, escovar, se você tem o financeiro necessário para aquela raça. Tem raças que demandam mais, né, cuidado. Sim. Se você está disposto a fazer alimentação natural, cozinhar, comprar pronto. Então, se você procurar um veterinário, ele vai saber te dar essa consultoria. Entendi. Antes mesmo de você ter o animal, você já pode ter o seu veterinário de confiança. Pois é, mas todo mundo pensa assim, doutor? Não, mas é falta de informação, Falta de talvez, informação. né? Falta de informação. Entendi. Vamos erguer a bandeira, então. Pode ser. O Bioma aqui tá para ajudar vocês uma boa aí. Ideia. E para todos aqueles que gostam dos bichinhos por aí. Uma boa ideia. Nós éramos pequenos, os meus pais, jovens, enfim, numa geração aí, talvez de meio século para cá, nós tínhamos o quê, por exemplo, no cenário do sul do Brasil? Nós tínhamos o pastor alemão, nós tínhamos lá no máximo um Doberman, o fila brasileiro e, de repente, o poodle para apartamento. Hoje, o Brasil já tem quantas espécies, aliás, quantas raças mais ou menos? Eu não sei te pontuar exatamente esse Mas é número. muita coisa. Mas é muita coisa. Tá. É muita coisa. E o mundo, né? Hoje em dia a gente está globalizado, né? Então eu atendo raças aí que eu nem conheço. Às vezes entra num consultório e fico olhando e falo, mas eu já vi em algum livro. Né? Então é muito vasto o número de raças hoje em dia. E elas continuam crescendo, porque as pessoas ainda continuam cruzando raças diferentes e criando novas raças. Isso não vai acabar nunca. Né? Tem uma raça que tem mais alergia, que é mais propensa? Com certeza. Como é que funciona? Vamos enumerar um pouquinho. Com certeza. A campeã de todas. Puxa, tem uma briga grande aí. É uma briga grande? Uma briga grande. Três campeãs. 3 fica mais fácil. Eu tenho o Shih Tzu. Shih Tzu. O Bulldog francês. Bulldog francês. Terceiro lugar, eu fico um pouquinho na dúvida entre um Golden ou um Yorkshire, talvez. Eles sofrem bastante com alergia. Mas os sem raça, eles estão ali liderando, começando a entrar no ranking dos 7 já. Olha só. É. Os guapecas? Isso. É? Eu atendo muito cachorro sem raça. Ou vira-latas? Com alergia. Com alergia forte, assim. Porque é o que eu digo, né? A genética, assim, ela pode trazer genes aí até da sua quinta, nona geração. Então, no meio de toda aquela mistura para sair aquele cachorro sem raça definida, tem um puro de raça definida que pode ter trazido a genética da alergia. A alergia é uma doença genética, né? E acompanha o paciente a vida inteira. Tá. A gente, hoje em dia, tem tratamentos maravilhosos, a gente tem alguns tratamentos que podem proporcionar, inclusive, cura, mas qualquer raça pode ser afetada pela alergia hoje em dia. Qualquer raça. Certo. Que convite você faz para que as pessoas, proprietários ou tutores de cães, venham ao seu consultório? No quesito consultoria mesmo, preventiva, porque eu assisti alguns vídeos seus já. Pode ser. E que convite você faria, além da consulta preventiva, ou seja, acompanhar aquele bichinho desde pequenininho, que convite você daria para algum tipo de dermatite que é crônica? A bola é tua, por favor. Então, cada raça tem um cuidado diferente, né? Certo. Algumas em específico mais ainda, né? O Pug demanda alguns cuidados muito específicos, o Shar-Pei, o próprio Shih Tzu, Lhasa, cães de pelo longo. Então, se você trouxer um filhote para mim, eu vou conseguir modelar os cuidados, tentando prevenir que ele chegue para mim quando ele já estiver totalmente lascado. Tá. Entende? Então, o que acontece?
E o que eu falaria para o tutor que já tem o cachorro? Se você levou o teu cachorro num veterinário, num clínico geral, mais de 3 ou 4 vezes ao ano, por conta de coceira, lambedura de pata, lesões na pele, otite, inflamação de ouvido, o teu cachorro tem um pezinho na alergia. Então, já fica o convite. Não insista demais. Como eu falei lá no começo da conversa, o insistir demais pode trazer consequências graves, né? Medicações que trazem reações adversas. Certo. Então, assim, eu atendo cães, às vezes com 7, 8, 9 anos, que eles tentaram por 7, 8, 9 anos tratamentos que não estavam totalmente adequados. Não foram eficazes. O abuso de corticoides em cães que se coçam, né? O corticoide é milagroso. Você dá corticoide, ele para de coçar. Sim. Mas lá na frente, ele vai ter um fígado, um rim, um pâncreas, uma pancreatite, até uma diabetes. Então, o que a gente pede, né, tenta não esticar muito isso, porque a consequência mais tarde vai ser difícil de tratar. Porque eu já não tenho mais alergia. Aí eu já tenho várias comorbidades por conta de alergia. Um exemplo, cães alérgicos fazem muita inflamação em torno dos olhos, na conjuntiva, conjuntivite, blefarite, que a gente chama. Esse olho inflamando constantemente, várias vezes ao ano, durante muitos anos, vai ter uma consequência ceratoconjuntivite seca. O que é isso? Olho seco. Úlcera de córnea, olho seco, perda de visão, manchas na córnea. Então, são tantos sinais clínicos que a alergia engloba que as consequências elas podem ser inúmeras. A alimentação, por exemplo, existem algumas rações específicas para cães alérgicos, né? Rações hipoalergênicas. Certo. Essas rações, a maioria dessas rações são alimentos gordurosos. Para se tornar um alimento apetitoso, né, ele acaba sendo um pouco rico em gordura. Porque a gordura é gostoso. Fazendo uma pausa, mas pegando carona, daí não adianta o proprietário chegar e falar, mas essas rações são absurdamente caras. Não. Desculpe, mas um pouco antes de você comprar o filhotinho ou adotar, não poderia estar com essa informação já? Sim. Assim, se você vai adotar uma raça que tem predisposição à alergia, você tem que estar preparado financeiramente para gastar com isso, se realmente acontecer. Sim. Tem shih tzus que não tem alergia? Muitos. Né? Eu atendo uma porcentagem de animais. Hoje em dia, a gente considera em torno de 30% dos animais do total alérgicos de alguma maneira. Né? Então, voltando um pouquinho, por exemplo, essa ração hipoalergênica é uma ração que ela tem que ser usada como método de diagnóstico. 1 mês, 2 meses, né? Não 1 ano. Se você está 1 ano dando uma ração hipoalergênica e o seu cachorrinho não parou de se coçar, o problema não é a alimentação. Tem que investigar outra causa. E tem gente que insiste. E o que o cachorrinho ganha com isso? Um fígado gordo, uma hepatite, uma pancreatite. Então, ele começa a ter problemas gastrointestinais. E, às vezes, ele chega para mim com uma suspeita de hipersensibilidade alimentar e ele não tem uma alergia alimentar. Ele tem realmente uma desbiose, uma bagunça gastrointestinal por conta de uma alimentação errada por muito tempo. Entendi. Entende? Entendi. Por isso que eu digo, é importante você procurar um especialista. Né? Não ficar insistindo muito. Passou 1 ano, não resolveu, vai para o especialista. E se puder, vai antes disso. Né? Vai antes disso. Certo. Alimentos proibidos, geralmente. Qualquer um. Qualquer um? Qualquer um. Pode dar carne? Pode. Pode dar tudo. Pode dar pão? Não. Não. O trigo é inflamatório até para você. Olha só. Né? Quantas pessoas hoje em dia são sensíveis ao glúten, sensíveis à lactose? Mas aquele dono que está no momento ali assistindo o filme, abre o iogurte e deixa o cachorro lamber. Não vai morrer. Tá. Mas Vai se morrer. fizer uma vez, se ele for sensível Tá. à proteína do leite, se ele for sensível àquela fruta, ele vai mostrar um sinal. Falando em fruta, pode dar fruta? Todas quase. Olha só. Tem algumas que são proibidas. Uva é proibido. Mas a maioria das frutas são liberadas. Inclusive as cítricas. A maioria é tranquilo. Tudo tem que ser testado. Okay. Tudo. Tudo é mecanismo de teste. Então, eu sempre digo, como eu lido com alergia, eu sempre digo, o teu organismo pode levar até 5 dias para reagir a um alimento que você comeu. Se a tua digestão for lenta, né? Então, o teu bichinho comeu cenoura hoje. Segunda, terça, quarta, quinta. Não aconteceu nada.
deixa sexta e sábado sem dar cenoura e fica observando. Passou uma semana e não aconteceu nada, provavelmente o teu bichinho não tem sensibilidade à cenoura. E assim você vai experimentando outros alimentos. Tá. E vai conhecendo. Uhum. E eles mostram sinais. Comeu o que não deve, o que para o organismo dele é inflamatório, porque pode ser inflamatório para um e não ser inflamatório para outro. Uhum. Então, comeu o que é inflamatório, ele vai mostrar alguma coisa. Ou ele vai se coçar mais, ou ele vai apresentar pintinhas, pipoquinhas, lesões pela pele, ou ele vai começar a coçar a orelha, ou ele vai vomitar, ou ele vai ter diarreia, ou ele vai ter gases, vai ficar indisposto. Tá. Então, você vai perceber que alguma coisa está errada. Tá. Periodicidade em relação à higiene da água, trocar essa água com bastante, com menos intervalos, aliás, com mais frequência, banho, qual que é o carro-chefe para quem está ouvindo a gente? Você come no prato usado no almoço? Jamais. Você janta? Jamais. Então fica aí a dica. Ok. Mesma coisa o copo d'água. Toda a refeição. Aham. Lavar o pote de água, de comida. Lava o pote de água toda vez que vai trocar água. E lava, porque vai ficando saliva aderida no fundo. E aquilo vai criando bactéria, né? E lava o potinho de comida logo depois que termina a refeição e serve no potinho limpo. Tá? Maneira certa de dar banho? Depende da raça. Depende da raça. Depende muito da raça. Cachorro saudável, que não tem alergia, não precisa tomar banho. Olha só. Não precisa. A gente dá por higiene nossa. Ok. Porque eles sobem na nossa cama, sobem no nosso sofá, né? A gente rola com eles brincando, eles sobem no nosso colo. Então, a gente precisa do animal limpinho para nossa segurança, né? Para nossa higiene, para nossa segurança biológica. Mas o cão saudável, o gato saudável, não precisa tomar banho. Entendi. Tá? O cão alérgico, o cão com dermatites, ele precisa de mais banhos. Certo. Porque com o banho eu removo da superfície da pele a bactéria, a malacésia, a levedura fúngica, o alérgeno que está ali, o pólen, o ácaro, o bolor que está grudadinho no pelo e na pele, que está provocando inflamação. Mas isso tudo depende do grau de inflamação e infecção que está essa pele. Certo. Né? Normalmente, quando o paciente vem para mim muito inflamado, eu peço 2 banhos por semana, ali por umas 2 ou 3 semanas, depois passa para 1 banho por semana, depois já passa para cada 15 dias, e aí eu vou ensinando que o paciente estabilizado, quanto menos banho, melhor. Ficar atento aos produtos? Porque a gente tem que respeitar a barreira cutânea. Tá. Né? E produto, com certeza. Né? Produto, com certeza. O cão que toma bastante banho, a dica que eu deixo é hidratação da pele, não só dos pelinhos. Certo. Então, aquela hidratação estética para deixar o pelo bonito não é suficiente para hidratar a barreira cutânea, para manter a proteção e a imunidade daquela pele saudável. Certo. Tá? Então, um cãozinho que toma banho toda semana precisa hidratar a pele. Entendi. Tá? Deixa eu pegar uma carona agora no comportamento humano. Que spoiler ou que norte você traz para esse podcast, doutora Andréa, em relação ao proprietário do animal? Por exemplo, se você é ansioso, o cachorro tende a ser um animalzinho ansioso? Pergunta. Se você se alimenta mal, você tende a alimentar mal o seu cachorrinho? Pergunta. Ou seja, aonde que eu quero chegar, você já entendeu. Se policia um pouco porque o animalzinho é dependente nosso. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Tá. Existem os extremos, né? Assim como pessoas têm problemas comportamentais, estresse, depressão, ansiedade, cães também têm a genética para isso. Tá. Então, existem extremos. Às vezes eu atendo uma família calma que tem um cachorro alucinado. Tá. E o contrário também é verdadeiro. Mas a gente também vê muito aquela questão do bichinho puxar um pouco o comportamento da família, assim, né? Famílias que têm crianças muito agitadas, o bichinho fica agitado também. Famílias que têm um pezinho na obesidade, o bichinho tem pezinho na obesidade também. A família que tem um pezinho na obesidade, ela já é uma pessoa talvez mais sedentária, que não caminha muito, que não faz muito exercício, e daí não coloca o seu bichinho para fazer também, né? E a movimentação é importante para o animalzinho. O cão que está em dieta de emagrecimento, se ele caminha 20 minutos por dia, ele derruba pela metade o tempo de emagrecimento. Né? E o cãozinho que está tratando diabetes, o cãozinho que está tratando colesterol, triglicérides aumentados, se ele faz exercício, uma caminhada de 20 minutos por dia, ele diminui pela metade o tempo de tratamento. Então,
tem que cuidar um pouquinho, né? É aquilo que eu falei. Essa humanização acaba fazendo com que as pessoas pensem que o seu cãozinho, que o seu gatinho é um filho, é um humaninho, um mini humaninho, e não é, né? Ele é um animal, ele é um cão, ele é um gato, ele é um pássaro. Então, a gente tem que cuidar com isso. Tem muita família que acaba pecando nisso mesmo, super humanizando e transformando num problema aquilo, né? Tá. No assunto adoção, no assunto aonde comprar o animalzinho, no assunto aonde levar, quer dar algum norte aí para quem segue a gente? Então, eu vejo muita gente, às vezes, tentando boicotar criadores, tentando boicotar que as pessoas tenham animais de raça, ou criadores tentando boicotar protetores animais que resgatam animais e fazem certo. adoção. Eu acho que cada um é no seu quadrado, né? Cada um escolhe o que quer, a roupa que quer, o cachorro que quer, o gato que quer. E a gente, como veterinário, tem que respeitar essa escolha, né? Então, assim, eu acho que a dica é essa. Se planeje um pouquinho, né? Não saia adotando assim na primeira oportunidade. Pense um pouquinho. Ou quando você sair realmente para fazer uma adoção ou para adquirir um animalzinho, já tenha certeza. Investigue um pouquinho, né? Que raça que é, o que demanda de custo. Se você jogar no Google hoje, quanto custam Lhasa Apso por mês ou por ano, vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Então, eu acho que esse cuidado, assim, né? Da mesma maneira quando você decide ter um filho. Tem um custo, tem um gasto, tem uma disponibilidade emocional ali, de tempo e financeira que você vai ter que dar. Então, eu acho que na hora de ter um bichinho, tem que pensar mais ou menos parecido. Aquele exemplo clássico, comprou-se um cachorro e os vizinhos não param de reclamar dos latidos. Mas não é porque o cachorro late, claro que ele late, mas porque o cachorro passa muito tempo sozinho. Tirando os extremos, que é o cachorro que vai latir de qualquer jeito. Sim. Tem aqueles Sim. que latem e precisam Sim. de aula. Eu tenho uma colega neurologista humana que tem... Ela vai assistir, ela vai saber que eu estou falando dela. Que tem 2 cãezinhos. Ela tem uma West, aquela raça branquinha, o antigo Ig, que a gente chamava. E um Schnauzer. E o Schnauzer dela é ensandecido. Ele sai na rua, ele grita e late sem parar 1 minuto. Ele não pode ver outros cães, outras crianças, outras pessoas. Ele está fazendo aula. Eu indiquei para uma médica, colega minha, veterinária, especialista em comportamento animal. Olha que legal. E ela está reeducando esse cãozinho. Ele está fazendo aula de adestramento. Tá. Ele está usando medicação para controle Tá. da ansiedade, para que ela consiga ter um cachorro que ela possa passear em qualquer lugar, que ela possa viajar, que ela possa, né, ter uma vida social com ele melhor. Tá. Né? Então, hoje em dia tem tudo, a informação está aí. Tá. Né? Busca quem precisa e quem quer. A tua opinião. Tempos atrás, esteve uma advogada, uma jurista aqui no Bioma 7, e ela tratava também da família multiespécie. Homens e mulheres que se divorciam, e aqueles cachorrinhos, ou aquele animalzinho, o gatinho ou o cachorro, precisam ficar com alguém sobre uma custódia. O que você acha disso? Maravilhoso. Maravilhoso. Todos os animais têm sentimentos. Okay. Né? São seres sencientes. Né? Então, a gente precisa respeitar que se um cãozinho perder o seu, entre aspas, o seu pai, o seu tutor, ele vai sofrer. Certo. Ele pode ter uma queda de imunidade, ele pode até ficar doente com isso. Entendi. Então, eu acho que nem eu falei, da mesma maneira que a gente tem que pensar se a gente vai dar conta de ter um animal, se a gente tem um espaço para isso, para aquela raça, eu acho que tem que pensar nisso também, porque eu atendo muitos casais separados que vivem em guarda compartilhada. Então, às vezes, vem com a tutora, às vezes vem com o tutor. Entendi. Às vezes vem com a mãe, às vezes vem com o pai. Né? É estranho falar tutor, proprietário, pai, mãe, porque a gente nunca sabe quem está na tua frente, como Sim. é que ele lida com o bichinho. Sim. Eu já cansei de, no atendimento, falar, calma, mãezinha, vai dar tudo certo. Eu não sou mãezinha, não. Eu sou a dona dele. Aí a outra fala, todo tutor tem que ter... Não, eu sou tutora, eu sou mãe dele. Então, isso varia muito de família para família, né? De educação para educação. Mas eu atendo muitos casais separados, às vezes vem com um, às vezes vem com outro, às vezes vem junto para os dois escutarem a informação, né? Aqueles casais continuam amigos, mas é uma responsabilidade, né? Infelizmente, no Brasil, meu esposo é advogado, e uma das coisas que ele fala para mim é que, como existe homem, existe mulher também, mas a mãe
ela larga menos o filho, na minha opinião, né? A porcentagem, a probabilidade do pai largar é muito maior. Infelizmente, no Brasil, existem muitos homens que não assumem seus filhos, que não assumem essa responsabilidade de pai. E acontece com os animais também. Eu vejo muita mulher separada vindo sozinha, falando: olha, agora eu estou separada, eu não tenho mais a mesma condição financeira que eu tinha para cuidar antes. Então, eu preciso que você me ajude no valor da prescrição, tente baratear o custo do tratamento, porque eu já não tenho mais essa disponibilidade financeira, porque agora eu sou separada. Né? Eu já não tenho mais, né, a dedicação. Né? E o bichinho, além de sofrer, né, emocionalmente, ele pode sofrer financeiramente, porque ele não vai ter a mesma disposição de tratamento que ele teria com a condição financeira de 2 cuidando. Entendi. Né? Entendi. Final de ano, as pessoas se deparam com uma viagem onde vão ficar um tempo a mais e, de repente, a mãe não vai poder cuidar do cachorrinho, o irmão também vai viajar, ou acabaram de se divorciar, enfim, e tem que deixar num hotelzinho, certo? O que um proprietário deve buscar pela primeira vez quando ele for deixar o cachorro ou o gatinho no hotel? O que ele deve observar? Olha, eu já tive hotel. Tá. Né? Segurança, higiene, né? Então, eu acho que você não conhece um hotel pela recepção. Você tem que andar pelo hotel, você tem que avaliar como está tudo limpo lá dentro. Separação de animais, nem todos podem ficar juntos. Hoje a gente vê uma socialização muito maior dos animais, né? Porque existem as creches, os cãezinhos passam o dia na creche, lá eles têm contato com outros animais, outras pessoas. Então, os cães, hoje em dia, eu considero que estão muito mais sociáveis do que há 15, 20 anos atrás. Mas acho que higiene e segurança, né? Então, um cão que não pode sair porque vai brigar, ou aquele cão que pula, vai poder fugir ou não vai. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? E, hoje em dia, a maioria dos hotelzinhos exigem cães vacinados, com antipulgas, com vermífugo. Então, eu acho que nesse sentido, os hotelzinhos, eles trabalham bonitinho, sabe? Mas sempre tem aquela pessoa que, às vezes, não tem toda a higiene que oferece ou que promete. Então, acho que dá uma boa circulada, assim, conhecer, né? Entendi. Antes de entrar no bloco final, qual que é a importância da carteira de vacinação, por favor? Então, a vacina, ela previne doenças que podem levar o cão a óbito. Né? Não são todas as doenças que têm vacina que levam cães a óbito, mas algumas sim. Então, a vacinação preventiva, ela vai evitar que o seu cachorro pegue uma virose e venha morrer. Para os gatos também? Gato também. Tá. Então, às vezes, se você quer fazer uma viagem de última hora, você tem que estar com a carteirinha em dia, né? Você quer deixar no hotelzinho, ele vai exigir uma vacinação em dia. Sim. Então, eu acredito que essa medicina preventiva, ela tem que existir. Né? Um check-up no cão jovem por ano, 2 check-ups no cão idoso, que é a partir de 8 anos, a partir de uns 7 anos, mais ou menos, 2 check-ups por ano, no mínimo. Então, isso vai reconhecer doenças no início. E aí vai ficar muito mais fácil de tratar. Entendi. Do que quando a gente já pega um paciente que já está complicado, né? Ok. Então, é muito importante seguir a carteirinha de vacinação. A carteirinha de vacinação, ela é um item que faz parte de um pacote de medicina preventiva. Ok. E nada mais justo do que a gente cuide disso. Cuide disso. Né? Assim como vocês cuidam aliás, como nós fomos cuidados, cuida do seu bichinho também. Com certeza. Ok. O cão da fazenda, já dando um recado para os teus colegas aí dos animais de grande porte, tem diferença para o cão da cidade? Como é que é? O cão da fazenda é um cachorro mais rústico, né? Tá. Eu sempre digo que a humanização trouxe muita doença, né? Tá. Inclusive alergia e tal. Porque restringe demais a vida, né? E o cão da fazenda, ele quase não tem problema de pele. Ele não... Sábado eu fui num churrasco aniversário da minha afilhada, numa chácara. Tinha alguns vira-latas lá. Nenhum deles tinha problema nenhum. Tudo sadio, tudo saudável. E vive liberdade, né? Por isso que eu busco tanto isso, assim, sabe? Acho que um dos meus lemas é tentar tratar o meu paciente com o mínimo de medicação prejudicial possível
e mais para uma medicina mais natural e sem tantos efeitos colaterais, e tentar ensinar que essa família consiga fazer com que esse bichinho seja o mais bichinho possível. Entendi. Né? Vida, cão tem que ser cão, gato tem que ser gato, passarinho tem que ser passarinho, como eu já disse no começo. Entendi. Doutora Andréia, percebi que você dá palestras e consultorias. Isso. Certo? Para quem quiser te procurar no teu Instagram, o teu telefone, poderia passar? Posso sim. O meu Instagram é @doutorandreiavetlife. Eu vou deixar aqui na bio, depois dos cortes. Lá no meu Instagram tem o link para o WhatsApp. Aham. Eu tenho o link para o WhatsApp da Clínica de Curitiba e tenho o link para São Paulo. Entendi. Eu tenho a clínica de dermatologia aqui há 8 anos, mais ou 8 menos. anos. E a gente está inaugurando aí uma nova sede em São Paulo. Eu já 3 anos atendendo dermatologia em São Paulo, então eu estou passando uma semana aqui, uma em São Paulo há quase 3 anos. E agora chega a hora de ter a minha própria clínica dessa especialidade em São Paulo também. Então, precisando, eu estou super à disposição. Entendi. Final de ano, sendo doutora veterinária, sendo mãe, sendo a doutora pediatra e, por que não, de cachorros idosos na parte de geriatria, um recado final aí. Um recado final, medicina preventiva. Medicina preventiva. Medicina preventiva, não deixe para depois. Tá. Tudo que a gente consegue detectar cedo, a gente tem muito mais facilidade de tratar. Às vezes a gente reverte doenças, né? Por exemplo, uma inflamação renal não vai virar uma insuficiência renal. Certo. Se a gente pegar na hora certa, né? Uma cardiopatia leve vai ficar leve por muitos anos, se a gente souber tratar aquilo, né? Tá. E eu mesmo digo para minha área, né? Dermatologia, alergia, quanto antes você detectar que tipo de alergia o seu paciente tem, quanto antes você fizer um teste alérgico, entender a doença dele, fazer um check-up, verificar a falta de vitaminas. Hoje em dia, relação vitamina e saúde está gigantesca. Tá. Então, reposição de vitaminas. Quanto antes a gente consegue detectar, mais tempo seu paciente vai ter de vida mais saudável. Maravilha. Doutora, obrigado. Imagina, eu que agradeço. André, agradeça suas amigas, seus colegas veterinários pelo excelente serviço, até porque, se já existe a família multiespécie, precisa também de profissionais que dê suporte para isso, e vocês são os primeiros, pelo menos ao olhar do Bioma 7, que fazem isso com destreza, paixão e afeto, que é o mais importante. Obrigada. A nossa família e a família dos veterinários está crescendo muito. E eu acredito que hoje em dia a gente consegue ter uma importância maior na família humana. Né? Eu acredito que hoje o veterinário é visto com mais respeito, com mais educação do que era visto quando eu me formei. E eu fico muito feliz por isso. Felizes estamos todos nós. Um belo final de ano. Obrigada. E continue tua jornada. Bom final de ano para vocês também. Obrigada, equipe. Valeu, obrigado. Bioma 7 com o assunto de medicina veterinária. Inauguração, inclusive. Lembrando que aqui pode tudo, desde que seja você sempre. Até logo. Até logo.